Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Cortes de Matemática. Aqui você encontra os momentos mais instigantes da matemática e física. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, sem mais delongas, e bora pro vídeo. Com vocês aqui é como a matemática poderia contribuir para esse problema, tudo bem? A matemática só pode contribuir em algumas situações idealizadas, mas é uma dessas situações idealizadas que eu gostaria de discutir. Em particular, eu gostaria de discutir aqui com vocês o papel do tempo gasto para identificar alguém, se isso tem um papel importante ou não. Por exemplo, se eu estou identificando as pessoas em um dia e está tendo 100 mil casos, se eu diminuir por metade o tempo de identificação, será que diminui pela metade? Será que é um processo linear ou não? Está claro o que eu estou falando? Depois, é claro que eu não consigo identificar todo mundo também, é impossível, né? Todo mundo que foi infectado eu vou identificar. Isso é um problema impossível. Tem uma probabilidade da pessoa ser identificada. Como o processo depende dessa probabilidade? E depois o tempo que a pessoa passa em isolamento. Qual o papel que esse tempo tem? Então essas três coisas que eu gostaria de discutir com vocês. Está claro o que eu estou falando? Então tem a probabilidade de sucesso de identificar alguém. Qual o papel que ela tem? O tempo que eu levo para diagnosticar a pessoa que está doente. E depois que eu diagnostiquei, o tempo que ela vai ficar isolada. Está claro? Na verdade, a gente estudou vários modelos aqui. A gente trabalha com isso há alguns anos, estudei vários modelos. Esse aqui é o modelo mais simples que tem o resultado matemático que eu quero mostrar para vocês. Tá bom? Então, o modelo que a gente chamou de SIQ, que é o seguinte, você tem pessoas suscetíveis, que estão saudáveis e, portanto, podem se tornar infectadas. A pessoa que está infectada e as pessoas que você colocou em quarentena. Como a gente é bonzinho, no nosso modelo ninguém morre. Tudo bem? Então, o que acontece é o seguinte. A pessoa que recupera pode ficar doente de novo? Pode ficar doente de novo, pode. Então, vai acontecer o seguinte, a pessoa que tá saudável, ela entra em contato com o infectado e com uma certa taxa beta, ela fica infectada, e a pessoa que está infectada, ela volta a se recuperar. Então, por exemplo, você pensa aqui em vírus de computador ou gripe, normalmente é uma coisa que acontece, sim? Na verdade, o ebola é assim também. A pessoa que foi infectada, ela pode se recuperar, a taxa de recuperação, e depois ela pode ser infectada de novo. Sim? Aí o que eu estou falando é o seguinte, se a pessoa ela foi infectada, depois de tal unidade de tempo, tem duas possibilidades para ela. Ou ela se recupera e volta a ser saudável, mas se ela não se recuperou, com uma certa probabilidade de P, eu fiz o diagnóstico que ela está doente, certo? Então, depois de tal unidade de tempo, eu levo ela para a quarentena. Sim? Então, ela vai passar, agora capa a unidade de tempo em isolamento. E quando ela sai do isolamento, essa é uma hipótese fundamental aqui, quando ela sai do isolamento, ela sai recuperada e volta para a população dos suscetíveis. Está claro? Então, esse é o modelo que eu quero estudar. Em particular, eu quero entender como a probabilidade de identificação aqui tem um papel, o tempo de identificação, que pensa assim, o tempo que leva para fazer o diagnóstico e o tempo que a pessoa passa em isolamento. Então vamos citar uma linha do tempo aqui para entender. Esse aqui é o João está saudável e está brincando com o amiguinho dele. Aí, num certo dia, ele foi infectado. Então ele foi infectado, tá mal lá, tá com gripe, a mãe dele não lá, dá aspirina, né? A minha mãe me dava muita aspirina. Então. E tinha um remédio que minha mãe me dava que eu amava. Criança ama remédio, né? O meu filho, por exemplo, às vezes ele chega, eu quero remédio. Não acontece. Aí você dá água com açúcar para ele, vicia a criança. Mas tudo bem. Então tá aqui, a pessoa foi infectada, nos primeiros dias nada acontece, você acha que é uma coisa qualquer e tal. E aí realmente ele vai ao médico. Ele chega ao médico, o médico faz o diagnóstico dele, resolve isolá-lo. Beleza, ele foi isolado. Então ele vai para o isolamento, essa é uma doença grave, então. Vai ficar isolado, capa a unidade de tempo, e quando ele sai do isolamento, ele está feliz de novo, volta a brincar com os amigos dele. Então, e esse modelo vai se repetir, é um processo dinâmico que se repete, e aí o que a gente quer entender é como o número de infectados vai evoluir no tempo. Esse processo, você percebeu que é um processo estocástico, né? Então, o que eu vou fazer, eu não vou querer estudar um processo estocástico, eu quero estudar o processo limite desse processo estocástico. Então, se eu colocar algumas hipóteses aqui, que a população é homogênea, que as probabilidades são uniformes, eu consigo reduzir a quantidade de variáveis que eu tenho que trabalhar. E a ideia principal aqui, se você já ouviu falar, é você
tentar usar essa, chama Law of Mass Action, e do processo estocástico você vai convergir para um processo determinístico. E a minha hipótese aqui é que não existe correlação entre infectados e doentes. Vamos assumir isso aqui. Se não existir correlação entre os links infectados e os links doentes, você consegue truncar o seu processo estocástico e cair no modelo determinístico para ele. Então, a gente faz isso, o que acontece é que o modelo é esse aqui. Então, o modelo, matematicamente, ele não é nenhuma coisa... eu estou mostrando para vocês para falar que é uma equação polinomial, não é nada assim surpreendentemente complicado. O que acontece é que agora você tem essas funções aqui que entram 2 delays. Então, essa é uma equação diferencial com atraso. Então, um pouquinho mais complicado que uma EDO, né? Porque agora a sua condição inicial é uma função, mas tudo bem. O que está acontecendo aqui tem algumas coisas importantes, que R é o número de reprodução. R é um parâmetro importante do seu problema. E esse epsilon aqui é um parâmetro importante para a gente, onde esse epsilon ele envolve P, que é a probabilidade de identificar alguém, e tal, que é o tempo que levou para diagnosticar alguém. Se eu colocar P igual a 0, o que significa P igual a 0? Significa que ninguém é identificado. Se ninguém é identificado, eu caio no modelo... Então, eu vou colocar todos esses termos aqui a 0. Eu caio no modelo clássico, que é chamado modelo SIS, que é o modelo de 1930 pelo McKendrick. É um modelo muito estudado. Então. Esse modelo é tão fácil de estudar pelo seguinte, vamos fazer uma pequena detour aqui, só para colocar todo mundo na mesma página. O que acontece é que eu falei que a gente é tão bonzinho que no nosso modelo ninguém morre. Tudo bem? Então, a soma S mais I é constante no tempo, é invariante. Tudo bem? Eu normalizei para 1, porque pensar em termos de densidade. Então, se eu substituir isso nessa equação... Se eu substituir esses atos aqui, esses atos não, essa coisa nessa equação, eu caio numa equação diferencial de Riccati. Na verdade, o pessoal chama até de Bernoulli essa equação, que dá para resolver na mão. Qualquer livro de EDO que você abrir vai ter a solução dessa EDO. Inclusive, tem um truque que o Bernoulli descobriu em 1750, que você faz uma transformação de variáveis e transforma essa EDO numa EDO linear. Então, por isso que a gente ensina isso aí no curso de EDO. E o comportamento é o seguinte, então eu tô sempre pensando que I é sempre positivo, tá bom? I para mim é positivo, que não existe menos gentes, né? Pessoa menos 1 não existe. Então vai acontecer o seguinte, não importa a condição inicial que você dá, você sempre converge para I igual a 0, então a doença sempre acaba. Se R é menor que 1, não importa a condição inicial que você der, você pode dar bastante gente doente, no tempo assintótico, essa doença se extingue. Quando R é maior que 1, o equilíbrio onde todo mundo... você não tem doente, se você começar próximo de onde não tem doente, na verdade você vai para um estado endêmico. Tudo bem? Então R maior que 1 é um ponto de bifurcação desse sistema. E esse novo ramo que aparece aqui, que é um ramo assintoticamente atrator, é a gente chamado de estado endêmico, onde as pessoas vão ter sempre gente doente nesse modelo. Então, nossa ideia aqui é o seguinte, vou considerar esse modelo com R maior que 1, o estado é sempre endêmico, e aí eu implemento o isolamento. A pergunta agora é se o isolamento é capaz de trazer esse ramo, que é positivo, para 0. Tá clara a ideia ou não? Sim? Tá bom, então, o primeiro resultado que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, tem várias bifurcações associadas com esse problema. Bifurcações significaria aqui mudanças qualitativas no comportamento da solução. A primeira delas é que é o seguinte, essa estratégia de isolamento, ela só vai ser efetiva, a primeira barreira é que você tem que identificar um número mínimo de indivíduos, que é dado pela essa probabilidade crítica. Então, a primeira coisa, existe uma probabilidade crítica. Então, está falando o seguinte, se a probabilidade crítica é meio, você está identificando 49, 0,49, o isolamento nunca vai funcionar, não importa a quantidade de dinheiro que você gaste. Sim? Você pode isolar a pessoa e fazer ela assistir Peppa Pig o dia todo, ou dar caviar para ela comer, não vai funcionar. Você tem que passar esse threshold. É a primeira coisa. Então, vamos fazer o seguinte, o governo conseguiu passar esse threshold. O que vai acontecer agora? Só para discutir aqui essa probabilidade crítica, como ela funciona, aqui alguns exemplos. Tá? Então, o H1N1 surto em 2016. Esse dado está no site da Organização Mundial de Saúde. Então, se você pegar o dado, você consegue tratar o dado e calcular o tempo crítico. Foi isso que eu fiz aqui.
Então, se eu pegar o dado do surto de 2016, vai sair que a probabilidade crítica é 0,4. Então, você tem que isolar 4 de cada 10, que não é um número razoável, sim. Só que, por exemplo, aqui no surto grande que teve em Serra Leoa, aqui, em 2014, de cada 10 teria que isolar 6. Então, já começou... Assim, essas duas pessoas aqui é muito dinheiro envolvido, sim. Tudo bem? Aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer a hipótese que o governo conseguiu isolar acima da probabilidade crítica. A pergunta agora, o isolamento vai ser uma estratégia eficiente? O que esse negócio está falando aqui só vai ser eficiente se você conseguir diagnosticar a pessoa a menos de um certo tempo crítico. Sim? O que eu estou falando é o seguinte, ó, se a probabilidade é acima da crítica, então existe um tempo crítico de isolamento agora. Tudo bem? Então, você tem que agir rápido o suficiente. Tá bom? Quem seria esse tempo crítico de isolamento para a doença sempre acabar? Então, esse aqui é o tempo crítico de isolamento aqui que eu calculei. Então, para H1N1 2016, aproximadamente 5 dias. Aqui não é nada mal. Assim, daria para acabar. Assim. Então, de cada 10, eu teria que isolar 4, eu teria que identificar 4 e teria que identificar ele em 5 dias. Mas isso é uma coisa meio paradoxal, pelo seguinte, porque em geral, essa doença você se recupera em 7 dias. E o diagnóstico, sim, então, dá meio vontade de falar, não, deixa o cara se recuperar por ele mesmo, mas não, aí você não recupera, isso aí é o isolamento fracassa. Então, 2 dias é muito importante aqui. Sim? Mas aqui acontecem algumas coisas aqui espetaculares. Por exemplo, em Serra Leoa 2014, você tem 3 dias para diagnosticar a pessoa. E na gripe espanhola, que foi a principal pandemia, aí, você tinha 3 dias também. E é interessante que essa gripe espanhola, você sabe que ela não aconteceu só na Espanha, né? O principal surto dela foi na Alemanha. Mas o que acontecia é que o governo espanhol colocava no jornal, todo dia, o número de pessoas mortas. Sim? Então, se essa moda pega, né? Tudo bem? Então, essa aqui é porque ficou com esse nome de gripe espanhola. Então, eu falei de 2 parâmetros importantes. Um que era o tempo crítico de isolamento, a probabilidade crítica de identificação e o tempo crítico de isolamento. Então, se você conseguir fazer as 2 coisas, então você consegue provar que a doença sempre acaba. Coisa bastante interessante. Esse protocolo de isolamento funciona. Mas e se você perder o tempo de identificação? Então, vamos fazer o seguinte. Eu consegui identificar um número crítico de pessoas. Então, eu estou identificando as pessoas. Mas eu não estou identificando elas rápido o suficiente. O que vai acontecer agora? Então, esse é um regime bastante não linear. E agora o tempo de isolamento tem um papel importante. Porque você percebeu que até agora eu não tinha discutido o tempo que a pessoa passou em isolamento. Então, fez o seguinte, ó, de cada 10 você identifica 4 e depois tem que identificar ela em 4 dias. Aí a doença acaba. Quanto tempo a pessoa ficou isolada? Esse é problema seu. Ela tem que sair de lá curada. Mas não importa quanto tempo ela ficou isolada. Eu estou falando que se você não conseguiu fazer esses 2 passos primeiro agora o tempo que a pessoa ficou isolada é muito importante. Vai ter um papel fundamental agora no comportamento da solução. A primeira coisa aqui, então, a primeira coisa que eu tenho para falar é que se você perder o tempo de identificação, o tempo que a pessoa passou isolada é muito importante e vai ter um tempo ótimo, onde você tenta reduzir o número de gente infectada. Então, sempre vai ter gente infectada, essa estratégia não funciona mais, mas você pode tentar diminuir. Em vez de ser 100 milhões, você pode trazer para 1 milhão. Sim? Mas o estado endêmico é sempre a solução desse problema. Atrator, inclusive. Deixa eu dar um exemplo aqui. Essa linha pontilhada é a linha que eu calculo que é o estado futuro, é a solução assintótica do problema. Então, essa aqui é a fração de gente em isolamento, essa aqui é a fração de gente infectada. Você está vendo? Eu estou começando próximo do 0, 0. Se eu coloco todo mundo igual a 0, isso é sempre o ponto fixo do problema, nada muda. Então, eu estou começando próximo do 0. E aqui, o que está mudando aqui é o tempo que a pessoa passou em isolamento. Vamos primeiro só olhar aqui. A pessoa, imagina o seguinte, ó, isso aqui é 0,5. Então, a pessoa ela foi diagnosticada, ela vai ao médico, em metade de um dia ela volta para a população.
Então, não sei, seria uma coisa assim, por exemplo, a pessoa vai ao médico, você põe aquela roupa de astronauta nela, ela volta para a população, mas ela tá na população como sã, mas ela não... Entende? Tem que ser um processo muito rápido aqui. Aí depois ela passou a ser isolada 2 dias. Então, tá vendo o que eu estou falando, né? Então, quer dizer, tem um tempo ótimo aqui e, em geral, o número de infectados ele decai com 1 sobre o tempo de isolamento. Então, conforme o tempo de isolamento vai aumentando, o número de infectados vai diminuindo. Então, por exemplo, aqui eu dobrei, diminuiu também. Aqui eu dobrei de novo, diminuiu também. Mas você percebe alguma coisa interessante que está acontecendo na sua solução? Agora, quer dizer, o estado de equilíbrio é esse aqui, mas para ela chegar no estado de equilíbrio, ela começa a oscilar, né? Oscilar, em geral, significa que algum outro valor desse problema é complexo agora, não? Então, em geral, significa que vai ter problema. Mas se começar a aumentar mais o K, essa equação não gosta muito disso aí. E aí, dependendo do termo, essa equação não é linear. Então, dependendo do termo não linear, agora vai dar pau. Tudo bem? Que eu gostaria de discutir agora. O que vai acontecer é o seguinte, ó, você perdeu o tempo de identificação. Então, tal é maior que o tal crítico. Então, agora, para uma multitude de valores de K, quer dizer, para uma multitude de tempos que você deixa em isolamento, a doença passa a ser sazonal. A doença se repete periodicamente no tempo agora. Um exemplo aqui, esse aqui é um exemplo, olha. Eu aumentei mais ainda, você está vendo o que está acontecendo aqui? Está surgindo ciclos agora. A doença passou a ser sazonal. Então, num certo momento, você vai achar que você curou a doença e depois de 6 meses ela volta. Mas, na verdade, é apenas efeito do isolamento. A primeira vez que a gente obteve isso aí, a Sam falou assim para mim, não, isso é totalmente besteira, isso aqui é uma coisa errada. Mas hoje a gente acha que é trivial esse resultado.